Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que os acompanhavam. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Hoje, particularmente, celebramos a festa do evangelista São Marcos. É importante celebrar um evangelista, porque a nossa fé, a Igreja Católica, ela também se chama apostólica. E é a partir do ensinamento de Cristo para os apóstolos, e os apóstolos aprenderam com Cristo e ensinaram para toda a Igreja. E um registro de tudo que tudo isso aconteceu desta maneira está ali no Evangelho de São Marcos. Na verdade, é o primeiro evangelho a ser escrito. E aqui também nós entendemos o conceito de tradição. A tradição, ela primeiro é oral. O Cristo não escreveu nada, e nem os apóstolos e os discípulos durante a vida pública. Depois se cumpre a promessa de Cristo, que ele enviaria o Paráclito do Espírito Santo para nos recordar de tudo aquilo que Cristo ensinou. Portanto, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito e os apóstolos e os discípulos recordaram os ensinamentos. E a partir dali, São Marcos tem condição de escrever o Evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar até nós hoje. Portanto, existe uma tradição oral vastíssima, enorme, porque, como nos lembra São João, nem tudo que Jesus fez e falou foi registrado, foi recordado. Então, Jesus fez muito mais. Então, existe também uma tradição que nós devemos viver dentro da igreja, que brota dos costumes que a igreja foi vivendo ao longo dos séculos e que necessariamente não está escrita no Evangelho. Porém, se chama tradição porque é algo que ao longo dos anos foi se solidificando, foi ganhando corpo, foi ganhando toda uma credibilidade, sendo transmitida de geração a geração. Então não é uma coisa inventada, é algo que deriva da própria convivência dos apóstolos e dos discípulos com Jesus Cristo. E por isso também nós nos chamamos Igreja Apostólica, porque, como disse, Cristo ensinou os apóstolos ensinaram toda a Igreja. Bem, dito isto, é importante nós olharmos para uma outra coisa fundamental neste Evangelho, que mostra a vocação do ser igreja. Cristo, ele quis
que houvesse uma realidade humana e espiritual associada a ele, que continuasse a sua missão. E essa realidade se chama igreja, que São Paulo chama de corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça. E neste corpo age o Espírito Santo que o anima. E uma das missões da igreja, como continuadora da missão de Cristo, é esta que o próprio Cristo dá aqui no Evangelho de São Marcos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja é essencialmente missionária. Missionária não só no sentido de ir a países diferentes, ir a culturas diferentes para anunciar a verdade de Deus, a verdade de Cristo, que é caminho, verdade e vida. Mas ela também é missionária no sentido que nós temos o dever, cada batizado, cada crismado, não só padre e freira, eles também, mas todos nós temos esse mandato missional de dar testemunho do Cristo, seja com palavras, seja também e principalmente com as atitudes, com a vida que nós levamos, com o esforço que nós fazemos, embora pequeninos, de corresponder à vontade de Deus, de viver a fé recebida desta mesma igreja. Por isso, sejamos anunciadores, sejamos evangelizadores, a partir da atitude de acolher a vontade de Deus na nossa vida e nos esforçarmos para viver a nossa fé. E claro, tendo por base a lei maior, o amor. O amor que nos impulsiona a fazer o bem, a perdoar, a sermos justos, a sermos honestos, a sermos bons, a praticarmos a misericórdia, a termos compaixão, a sermos solidários, a falarmos a verdade, a orientarmos os irmãos, tudo isso no amor, a rezarmos, enfim. O ide pelo mundo inteiro anunciai o Evangelho a toda criatura é uma vocação nossa, dada por Deus, e uma missão também. E hoje nós estamos ameaçados por um pensamento politicamente correto que prega um falso respeito. O que é o falso respeito? Olha, não fala nada porque vai ofender fulano. Olha, fulano é de outra denominação, então não usa o sinal da cruz. Olha, fulano é de outra denominação, então não fala de Maria. Olha, não fala nada nesse ambiente porque vai ofender as pessoas que não têm fé. Olha, essa questão de ofender, a gente precisa ver o seguinte: todos têm o direito de acreditar no que querem. Todos têm o direito de manifestar a sua fé. E dentro desse direito existe o respeito. Aqui é que está o saber conviver. O outro tem o direito de dizer que é ateu. E eu que tenho fé tenho que respeitar isso. Desde que ele também não me agrida, eu também não vou agredi-lo. O outro tem o direito de dizer que é de outra denominação e que não tem a mesma fé que eu. E eu tenho que respeitar isso. Mas eu também tenho o direito de dizer para o ateu e para a pessoa da outra denominação da minha fé, da minha identidade. E eles têm o direito de não aceitar, de não querer, porém precisam respeitar o meu direito de manifestar a minha identidade. E qual é o grande engano hoje? Em nome de um falso respeito,
essa questão do direito do outro, de não ofender o outro, acaba fazendo com que nós católicos, nós cristãos, silenciemos a nossa identidade em nome de um falso respeito à identidade do outro. E a coisa não deve ser assim, me desculpem, não tem lógica. Porque assim como o outro precisa ser respeitado na espécie de fé ou naquilo que ele acredita, nós cristãos precisamos ser respeitados naquilo que nós acreditamos. E isso, inclusive, é da Constituição Federal, é das leis da maioria dos países no mundo inteiro. Respeitar e dar liberdade de crença religiosa. Então, eu posso sim usar o sinal da cruz, eu posso sim fazer o sinal da cruz, eu posso sim falar da Virgem Maria de uma maneira respeitosa, manifestar a minha identidade, sem que isso seja ofensa para o outro. E onde é que está o respeitar o outro? Eu não vou forçar o outro a crer no que eu creio. E o respeito maior é o outro também respeitar o meu direito de manifestar aquilo que eu penso. E sermos civilizados, sermos pessoas que, dentro de um pacto civilizatório, se respeitam, se toleram, mesmo não concordando e não tendo o mesmo ponto de vista. Por isso, meu irmão, minha irmã, o mandato missional, ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura, continua valendo. E continua sendo importante nós manifestarmos a nossa identidade. Aceita quem quer, vive quem quer. E isso não é ofensa nenhuma para ninguém, pelo menos não deveria ser assim. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cumprir o mandato de Cristo e de pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. Anunciemos com o nosso esforço de viver a nossa fé, valorizando a nossa identidade.